Olá, boa noite. Desejamos as boas-vindas a todos e a todas que estão nos assistindo e pedimos a permissão para entrar na casa, no carro, na rua, onde vocês estiverem com seu smartphone, com seu notebook e nos assistindo. Em nome do Instituto Ivoti, agradeço muito a professora Atufalha, novamente, a nossa psicóloga Bianca, a professora Denise, secretária de Educação de Dois Irmãos, pela oportunidade da gente trazer para os pais dessa comunidade querida de Dois Irmãos e os professores, a psicóloga Bianca para falar nesta noite. Passo a palavra para a professora Denise, que quer fazer uma saudação à sua comunidade escolar. Boa noite, agradeço então de imediato a nossa psicóloga Bianca, muito obrigada por estar novamente conosco, Delcy do Instituto de Educação de Ivoti, o ISEI, que é o nosso grande parceiro. Também agradeço a equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em especial o setor pedagógico, que muito também se envolveu, para que, sim, família, para que, sim, pai, mãe, alunos, né, e aos professores que também estão assistindo, que o nosso foco hoje é o papel da família na educação em tempos de pandemia, das séries iniciais, dos nossos queridos alunos do 1º ao 5º ano. Agradeço também à administração municipal por dar todo o apoio, por proporcionar também a nossa secretaria. Então, muito obrigada à administração municipal de Dois Irmãos por proporcionar este momento. E nós queremos, sim, que família, que pai, mãe, professores, que este seja o nosso momento, porque nós temos, sim, um olhar muito especial, um olhar muito carinhoso à educação da nossa cidade. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Denise, e de imediato, então, apresento a nossa palestrante desta noite. Na verdade, ela vai fazer uma fala conosco. Bianca Stock é psicóloga, mestre em Psicologia Social da URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá. MBA em Liderança e Estratégia Organizacional pela ESPM, é consultora em encorajamento e educadora parental certificada e afiliada à Positive Discipline Association dos Estados Unidos, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula. Professora de pós-graduação da Unicinos e também, com muito orgulho, do Instituto Ivoti. Diretora da Curriculum, Consultoria e Psicoterapia. Como a professora Denise já disse, hoje falaremos, assim como ontem, sobre o papel da família na educação em tempos de pandemia. Voltado especialmente para as crianças, para os pais das crianças de 6 a 10 anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. No começo do ano, todos nós fomos tomados de surpresa por uma pandemia. E mal começaram as aulas, a escola foi fechada. A escola teve que ser fechada e começou o isolamento social. Isso provocou inúmeras mudanças em nossas vidas, no nosso convívio, nos nossos sentimentos. O fechamento das escolas, passou a exigir dos professores e das famílias novos modos de ver e de fazer a educação das crianças. Porque precisamos manter os vínculos afetivos, mas também não descuidar do desenvolvimento dos nossos pequenos. Então, esses processos não são sempre fáceis, nem para professores, nem para os pais, e com certeza nem sempre para as crianças. Bianca, nesse contexto dos anos iniciais, das crianças, algumas delas recém entraram no ensino fundamental, 6 anos, estão indo para o 1º ano. Muitas delas dizem, estão indo para a escola dos grandes, E aí, não tem aula na escola dos grandes. Nós estamos com atividades remotas de urgência e, então, nesse contexto,
estranho para todos nós, o que é importante para as crianças. E como os pais e os professores podem promover a aprendizagem e a saúde das crianças neste momento. Está contigo a palavra, Bianca, por favor, nos fale sobre isso. Boa noite, querida Denise, Delcy, muito obrigada pelo convite, pela confiança, estarmos juntas de novo hoje, comunidade de dois irmãos. Então é um prazer conversar com vocês hoje. Nós conversamos ontem sobre os pequenos, né, da educação infantil, e hoje o nosso foco é ensino fundamental, anos iniciais, a fase que na psico a gente chama de latência. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse tempo da vida deles e quais são os desafios que se colocam nessa situação tão adversa, tão delicada. Então, antes de eu entrar no contexto da pandemia, eu vou fazer diferente do que eu tenho feito nas palestras. Eu vou falar um pouquinho das características dessa faixa etária, porque é bem legal, pais, quando a gente compreende um pouquinho mais do desenvolvimento socioemocional das crianças e o que está em jogo em cada tempo desse desenvolvimento, porque nos deixa mais seguros e mais empáticos também com os processos deles. Então, como eu falei, essa faixa etária que vai mais ou menos ali entre os 6 aninhos até os 10, 11, no início da puberdade, da adolescência, é o que a gente chama de latência. Por que tem esse nome? Porque é aquilo que está latejando. Lá quando as crianças tinham 4, 5 anos, mais ou menos, e eu falo assim mais ou menos porque isso é tão singular, é tão diferente de criança para criança, né? As coisas não funcionam na vida com marcadores de relógio, ainda mais quando a gente fala das questões socioemocionais, que elas são super moventes, orgânicas, e sempre, né, pode ser, depende de muitos fatores, e é isso mesmo. Mas mais ou menos nessa faixa etária, as crianças se dão conta ali pelos 4, 5 aninhos que realmente tem coisas que são de adultos e coisas de criança. Os adultos trabalham, os adultos podem fazer coisas que elas não podem, os adultos namoram, os adultos têm um quarto só para eles na casa e dormem juntos. E por que a criança não pode dormir também? Né? Os adultos dirigem, os adultos consomem coisas que eles não consomem. Então tem todo um mundo do que é ser adulto, né? E ser grande, e por isso que eles dizem a escola dos grandes, né? Que as crianças entendem. E é justamente nesse motivo que elas se dão conta, né? Por esse motivo e nesse tempo que a gente vai dizer, olha, tudo isso que parece ser tão interessante lá dos adultos, você vai precisar esperar para começar a viver e começar a ensaiar essa vida de adulto. Você vai ter que botar tudo isso, né, para dentro de si mesmo e deixar latente. Isso vai ficar buf, 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 né, ressoando dentro da criança até ela começar os ensaios da vida adulta lá quando chega a puberdade, que é o nosso tema da semana que vem, quando chega a adolescência. Então, tudo isso que está latente acaba envolvendo uma série de características no jeitinho das crianças. Como eu falei, cada criança é única, cada criança é singular, mas tem né, algumas coisas comuns dos tempos do desenvolvimento socioemocional. Entendendo que desenvolvimento socioemocional não é uma escadinha que a gente sobe um degrau, depois outro, não é fase de videogame, muito pelo contrário. É como a gente trouxe essa imagem já ontem, é de um jardim, é de um cultivo. Né? Tem estágios de maior independência, de autonomia, mas isso sempre precisa ser cultivado. E qualquer evento estressor da vida, qualquer vicissitude da vida, pode fazer com que a gente precise de uma adaptação mais ativa às nossas necessidades, que a gente precise de algum conforto, de acolhimento, de algum manejo mais anterior do que a faixa etária que a gente tem. Só um parênteses. Todo mundo agora na pandemia está com a sua saúde mental bastante desafiada, porque o período ele é muito, muito delicado. E todos nós, de alguma maneira, a gente está precisando de mais apoio, de mais paciência de quem convive conosco, de maior compreensão. Então, são algumas adaptações que a gente precisa das pessoas que estão ao nosso redor, de mais escuta,
que talvez se a vida estivesse correndo, né, da forma habitual, difícil dizer normal, né, gente, mas habitual, a gente não precisasse tanto. Quando, por exemplo, eu sofro, né, um acidente, um assalto, uma coisa muito terrível, uma perda terrível, eu preciso de todo um suporte, quase como se eu fosse uma criança pequena, né? De um acolhimento para eu poder me reorganizar e seguir em frente. Então, com isso eu quero dizer e acalmar os pais que alguns comportamentos agora, durante a pandemia, das crianças, são absolutamente compreensíveis, como dificuldades de sono, de alimentação, algumas questões que elas já tinham adquirido de autonomia e que regrediram, super compreensível. Mas vamos voltar à latência. Quando a gente fala desse momento, as crianças elas fazem muitas organizações mais obsessivas, né? Mas de maior controle, para dar conta desses impulsos que estão latentes, desse mundo que ela vai viver só lá para frente. Como é que isso aparece? Aparece na brincadeira, que é a grande potência de saúde mental das crianças. É o momento que eles gostam de jogos de tabuleiro, jogos com regras, brincar de pique-esconde, brincar de caçador, de queimada, né? Então, muitos livros, muita literatura, eles leem bastante, coleções de inseto, coleções de selo. Eu, quando era pequena, nessa faixa etária, fazia coleções de papel de carta, coleção de tudo quanto é coisa. E que é super fofo da gente acompanhar, porque eles vão tentando organizar o mundo, né, que é um jeitinho de expressar essa organização interna que eles estão fazendo. A latência é um período em que eles começam a ter medos diferentes, né? É o medo da Momo, é o medo da mulher de branco, é o medo do jogo do copo, é o medo, né, dos filmes de terror. Eu quero ver, mas será que eu tenho coragem para ver? Então, são momentos, né, que a gente vai acompanhando dessa faixa etária e muitos jogos entre, né, os pares, entre os amigos também. Então, esses jogos coletivos que a gente acompanha nos recreios das escolas, né, que a turminha toda vai jogar, vai brincar juntas. Depois, quando chega a adolescência, se divide os grupos e fica um monte de grupinho, um monte de panelinha separada. É assim mesmo. E nessa faixa etária é super importante se brincar junto com o outro, né, com esses jogos organizados. Então, por que eu estou falando isso? Porque olha que duro para as crianças. E ontem a gente falava do Dia do Amigo, né? Como é que a gente concebe uma infância sem amigos? Como que a gente concebe 4 meses sem a interação com outras crianças, como muitas estão, né, privadas? É o que a gente pode fazer, é o que a gente precisa fazer, porque a gente precisa preservar a vida nesse momento, e o isolamento social, a restrição das aulas presenciais é um ato de amor à vida, é um ato de amor e de cuidado às pessoas que a gente ama, e é uma dignidade para todos nós, e se a gente precisar de algum atendimento em saúde de alta complexidade, de uma UTI, seja pela contaminação de Covid ou qualquer outra situação. Então, esse pacto social coletivo que a gente está fazendo com muita força, a gente está se colocando contra a morte. A gente está em casa para preservar a vida. Envolve muitas frustrações, muitas restrições. E a gente vai falar como que a gente ajuda as crianças a lidarem com isso e como que elas expressam isso também. Nesse momento da latência, algumas regras são bem importantes da gente construir e manter com as crianças. A gente mostrar para as crianças que nós, pais, professores, a gente não está acima da lei, que nós fazemos parte de uma sociedade e que, assim como todos que fazem parte dessa sociedade, a gente respeita os acordos coletivos, porque a gente acredita que, na medida em que eu respeito esse acordo coletivo, eu contribuo para o bem comum. Eu não respeito só por respeitar, porque eu vou ter medo que alguém me puna ou alguém faça alguma coisa contra mim. Eu respeito porque eu sei que o meu ato reverbera no todo. E as crianças nessa faixa etária, elas idealizam muitos adultos. Por isso que a gente tem, inclusive, a unidocência, né? Então, a minha prof do 2º ano. Nossa, eu me lembro
A minha prof predileta desse tempo dos anos iniciais foi a professora Salete, do 2º ano do Fundamental, e eu amava ela. Para mim, ela era, assim, a rainha do universo. Que professora meiga, querida, que sabia ensinar. E vocês devem ter as memórias de vocês. Então, é um momento de muita idealização, né? De personagens, idealização de pessoas que fazem o bem, né? Das patrulhas, que a gente vê no repertório dos desenhos e das literaturas deles, os grandes aventureiros. Então, a gente precisa ter muito cuidado, preservar esses modelos de identificação das crianças nessa faixa etária. Então, vou dar um exemplo. A criança precisa ver em nós que, por exemplo, a gente usa máscara não porque a gente é obrigado a usar máscara, mas a gente usa máscara mesmo sendo desconfortável, que tira um pouquinho da respiração, que dói as orelhas. A gente usa porque a gente contribui com todos. Porque o meu ato protege quem está perto de mim. E as crianças gostam de participar. Elas gostam de exercer o protagonismo, especialmente nessa faixa etária, em todas as faixas etárias, mas nessa é muito importante. E elas precisam perceber que nós, adultos, reconhecemos e valorizamos todos esses acordos sociais. Um exemplo? Quais são as idades limitadoras de jogos? Fortnite, Roblox, né? E todos os outros que as crianças têm usado. Qual é a idade recomendada, a classificação etária que está colocada no jogo? Isso é muito sério, pais. Muito sério. A gente precisa preservar com muito carinho, com muito cuidado, a latência das crianças. Senão a gente antecipa conteúdos para os quais eles não têm nem integração psíquica, nem integração cerebral para dar conta. Se um jogo tem uma classificação etária tal, que é para 12 anos, é porque aquele conteúdo é um excesso para uma criança de 8. Aquele conteúdo é quase como abusivo, invasor para uma criança menor. Hoje, socialmente, a gente tem um sintoma social que não é legal, que traz muito problema para as crianças, que é esse encurtamento da latência. Uma hipersexualização das crianças muito cedo, um repertório cultural, às vezes, empobrecido no sentido de qualidade, e um excesso de violência que entra dentro das nossas casas, do nosso cotidiano. Isso provoca reações nas crianças. Quando a gente vai falar dos jogos, a gente precisa ter a consciência de que o excesso de exposição a telas, por mais que toda essa situação do isolamento social está fazendo com que a gente tenha que rever, flexibilizar o tempo de uso, mas o tempo de exposição das crianças ao YouTube, ao jogo eletrônico, que elas estão passivas, só recebendo estímulo, precisa ser avaliado. Quando a criança fica excessivamente exposta a esse tipo de estímulo, ela fica muito mais irritada, muito menos tolerante à frustração. E é um comportamento ativa zonas do cérebro de vícios, de adicção. Eu não posso pedir para uma criança, exigir de uma criança de 9, de 10 anos, que ela faça a autorregulação do tempo de uso de jogos. É impossível, porque essa criança nem tem o freio inibitório, que é a parte da frente aqui do cérebro, né, que faz o controle de impulsos, que só vai terminar de amadurecer lá no final, né, dos 18, dos 20 anos, não tem isso pronto. Então é como se a gente estivesse dizendo, meu filho, minha filha, luta contra um dinossauro. Eles não vão conseguir. É o momento da gente entender que a gente precisa proteger as crianças delas mesmas. E desses estímulos que são zonas de consumo, são feitos para consumir. Tem produtos que são vendidos nesses aplicativos, né, no YouTube, e eu não estou aqui fazendo assim, uma crítica que não pode ver, não pode jogar nada. Não é que a gente respeita as classificações etárias,
porque depois a gente quer que as nossas crianças respeitem os acordos e regras sociais, então elas precisam saber que a gente respeita também, e que a gente possa fazer um uso saudável. E olha o que mais que influencia aí, né? Então eu estou falando da exposição aos conteúdos, muito cuidado com a porta de casa que se abre com a internet, tanto de conteúdo pornográfico, porque as crianças têm curiosidade, se elas botarem qualquer palavra, mais boba e ingênua na internet, o conteúdo que vem não tem como eles ter controle. E muitas vezes assusta, invade o psiquismo dessa criança, ela começa a fazer sintoma. Então, a gente cuidar com o conteúdo para o qual ela está exposta, o repertório que ela está exposta também, e a gente oferecer um repertório cultural de qualidade. A gente entender que os acordos sociais de agora, álcool gel, uso de máscara, isolamento, classificação de filme, classificação de jogos, e eu poderia dar vários e vários e vários exemplos aqui. Precisa o adulto de referência ter a tranquilidade de respeitar e modelar isso para a criança. E tem alguns limitadores que são de responsabilidade dos pais. As crianças podem ser envolvidas nos acordos, isso é fundamental, nas tarefas de casa, e eu sempre vou falar, né, quanto mais a gente empoderar e construir com a criança um ambiente que ela sinta que ela é capaz, isso é maravilhoso. Mas a gente não pode delegar responsabilidade para as crianças, porque a gente está com dificuldade de fazer os limites necessários. Então, como eu não consigo fazer, eu digo para o meu filho fazer. Ele não consegue, eu digo, olha aí, o problema é o jogo, porque tu não sai na frente. Daí não vai dar certo. Agora, nessa situação da pandemia, em que as crianças perderam muito, elas perderam a expectativa de conhecer a professora, elas tinham muitos, o passeio que a gente sempre faz no quarto ano, né? O que eu ia brincar no recreio, tudo isso as crianças estão vivendo, né, numa grande frustração para elas poderem dar conta disso, e o medo que a pandemia está causando em todos nós, porque de intensidades diferentes, mas todos nós estamos com medo. A gente tem medo que as pessoas que a gente ama sejam infectadas, a gente tem medo de muitas coisas, a gente tem famílias que perderam emprego, a gente tem famílias com pessoas de grupo de risco, tem as situações mais delicadas possíveis. Então as crianças, elas não estão alheias, elas são essa super antena parabólica, elas estão entendendo tudo o que está acontecendo. Mas elas precisam criar uma narrativa simbólica, elas precisam construir, né, uma ideia sobre tudo isso para elas ficarem um pouco mais tranquilas e terem ferramentas na mãozinha delas para elas não se sentirem só passivas e vítimas do que está acontecendo, mas para que elas se sintam também protagonistas e podendo contribuir para que a gente passe por isso tudo junto. Então, desde um ambiente da casa que precisa ser olhado, não precisa ter um pai e uma mãe que mande o tempo inteiro e as crianças obedeçam o tempo inteiro. Se a gente quer que os filhos aprendam a resolver problema, a gente tem que oferecer experiências em que eles possam ser encorajados a resolver problemas. Ou a gente quer apenas que os filhos aprendam a obedecer. Daí a gente investe só em obediência. Então, para que as crianças possam se sentir criativas, construir saúde mental, tornar a vida digna de ser vivida, mesmo com tantas restrições, as crianças desta faixa etária precisam brincar livre, brincar de forma espontânea, de forma criativa, autêntica, porque as crianças brincam de forma ativa daquilo que elas vivem passivamente. Então, elas vão brincar, como aqui no consultório, hoje eu falo desde o consultório com vocês. Olha o coronavírus, pega o coronavírus, né? Eu tenho um fluff, deixa eu ver se ele tá à mão. Não, não tá aqui. Eu tenho um fluffzinho, que ele é verde, parece o coronavírus mesmo. E as crianças ficam brincando, pega o corona, solta o corona. E milhões de brincadeiras, todas dessa faixa etária, as crianças, né? Como a outra também montou as duas casinhas aqui e dizia, agora veio uma coisa horrível que a gente não pode ver. E destruiu todas as casas. Então as crianças vão expressando. Ou como um outro pacientezinho de 10 anos, e pergunta, e aí, me conta, o que tu tá achando dessa história do coronavírus? É história sem fim, né, Bianca? Ou outro que eu disse, o que tu achou de comemorar o teu aniversário na quarentena, pela internet? Ele,
melhor do que não comemorar, né? Então, né? Eles vão dando lições de vida maravilhosas para a gente, e a gente tem que poder escutar as crianças. Escutar as crianças. Mas, Bianca, o meu filho fica só pensando a hora de entrar no jogo, não está dando muito bola para as coisas da escola, e eu não consigo que ele saia do tablet e do celular e ele não brinca. Se liga todos os sinais de alerta dentro de casa, blá, 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 todos os sinais de alerta. É porque a relação já não está legal e a gente precisa... As crianças, às vezes, precisam de uma restrição mais severa da exposição de eletrônicos, porque elas já estão intoxicadas daquela relação. E, inclusive, o brincar criativo, o brincar espontâneo, ele fica prejudicado. Uma metáfora que eu tenho usado muito para a gente poder refletir sobre esse tempo social que a gente está vivendo é a metáfora da sala de espera. Eu falei ontem, vou falar hoje, vou falar na semana que vem, quando a gente falar dos adolescentes. De uma forma, né, foi o que a gente conseguiu. No início a gente achou, vai ser 10 dias, 15 dias de quarentena, no máximo um mês. E com isso, a gente, de uma forma coletiva, a gente começou a se botar numa posição como se a gente estivesse na sala de espera da vida. A gente tem que só se ocupar para que ela passe bem rapidinho, porque quando terminar a quarentena é que a vida vai começar mesmo. Com isso, a gente teve posturas de sala de espera, de consultório, que foi, vou pegar meu telefone, vou ficar jogando, passando o tempo, me distraindo, para que, né, logo as coisas voltem. Olha que confusão, gente, porque passou um mês, 2 meses, 3 meses, a gente está no 4º mês, e a gente não tem previsão, e não está nas nossas mãos, está nas mãos das pessoas que estão pesquisando, estudando isso, né, quando que a gente vai retornar. A postura da sala de espera deixa as crianças numa posição de vítima da situação. Se a escola, se eu já terminei as atividades que a escola mandou, né, não tem mais nada que fazer, se eu não posso jogar o jogo, porque meu pai e minha mãe estão restringindo, pai e mãe, o que vocês vão fazer para me fazer feliz? Para me distrair? E com isso a gente tem uma legião de pais culpados, se colocando no lugar de que precisam distrair as crianças, ocupar as crianças durante a quarentena. Só que essa conta não pode ir para as crianças. O equívoco é nosso, o equívoco é dos adultos. A quarentena não é a sala de espera da vida. A vida é agora, do jeito que a gente está. Criança aprende a lidar com frustração, não baixando a cabeça e só dizendo, tá bom, então, né, eu vou ter que aceitar isso. Isso não é aprender a lidar com frustração. Aprender a lidar com frustração, com tantas frustrações que a quarentena colocou, a saudade da prof, a saudade da escola, a saudade dos amigos, a saudade de ver os avós, de andar no espaço público, né? Tudo isso, claro que eles estão ganhando também a intimidade e o relacionamento com os pais, que eu vou falar um pouquinho depois, mas agora eu estou falando das perdas. A gente aprende a lidar com frustração e a gente produz saúde mental quando nós somos criativos. Quando a gente aprende a lidar com o ócio, com o tempo livre. Quando a criança coloca todas as suas habilidades de pensamento, de imaginação, no brincar, nesse brincar livre, espontâneo. Mas, Bianca, as crianças estão perdendo muito conteúdo da escola. Se tem um conteúdo para a gente trabalhar esse ano, é aprender a lidar com a crise. O conteúdo, pessoal, é a vida. A vida é o conteúdo agora. Nenhuma escola vai ser irresponsável de não resgatar aprendizagens que podem ter ficado para trás em função da não presencialidade das aulas. Todas as escolas, os professores são muito sérios, são responsáveis, recebem formação, né, capacitação para isso. No retorno, vão estar disponíveis para acolher as crianças, para, né, fazer todo o suporte emocional das crianças e resgatar qualquer aprendizagem que precise ser resgatada. Então, a gente não precisa se angustiar e se afobar nesse sentido. Agora, é ajudar as crianças a aprenderem a lidar com a crise e nada mais importante do que a qualidade do vínculo familiar. Para a gente poder focar no vínculo familiar, a gente tem 2 perspectivas. Se a minha ideia é controle dentro de casa, eu vou usar ferramentas de controle. Quais são as ferramentas de controle mais comuns? Punição,
e recompensa. Eu ensino as crianças a fazerem a coisa certa pelo medo de receber uma crítica, um xingamento, uma palmada, um castigo, ou pela expectativa de receber um elogio, de se sentirem reconhecidas. Olha que problemão para a autoestima das crianças, para o senso de autovalor, que depois estoura lá na adolescência. Depois estoura lá nos comportamentos de risco. Se o meu objetivo é qualidade de vínculo e não controle, porque educação, pessoal, se faz por conexão. Educação de qualidade, que forma cidadãos que saibam resolver problemas, empáticos, que tenham objetivos de vida, que saibam cuidar de si, do outro e do ambiente, é uma educação que ela é baseada na conexão. Em 2 sensos que eu já vou falar um pouquinho para vocês. Então, meu objetivo tem que ser, qual é o princípio? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de estar no mundo, de ser, está gerando, está gestando. Encoraja o meu filho a se sentir capaz, a descobrir as próprias habilidades ou desencoraja. A gente tem uma ideia muito equivocada que para uma criança agir melhor, primeiro ela tem que se sentir humilhada, ela tem que se sentir culpada e que erro é fonte de humilhação, de vergonha, de dor. Não pode errar. Erro é fonte de aprendizagem. Todo mundo erra. A gente tem que aprender a dizer, opa, errei. Que bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender com o meu erro. A gente precisa ter medo do erro. O erro faz parte da vida, do ensaio. A gente precisa encorajar as crianças não a serem perfeitas, mas que elas acreditem nelas mesmas. Perfeição, o objetivo da perfeição só leva a sintomas e adoecimentos depois da adolescência. E isso os consultórios estão cheios. Então, na hiperconvivência familiar, que todo mundo fica muito exausto também do excesso de convivência, as crianças já estão cansadas dos pais, e os pais também já estão cansados das crianças, né, pelo tempo de muita convivência, isso é super natural, não tem problema nenhum a gente se sentir assim, mas a gente pode levar isso de muitas maneiras, com mais senso de humor, com senso de equipe e de coletividade, né, entendendo que cada um precisa de espaço para ser você mesmo, para as crianças poderem ser elas mesmas. Que cada pessoa precisa ter o seu tempo dentro da casa também. E que pai e mãe não precisa ficar todo o tempo se sentindo na obrigação de ocupar as crianças. Né? Isso é muito, muito, muito importante. As crianças, elas precisam se sentir conectadas com os pais. Como que elas se sentem conectadas? Não é o dia inteiro os pais estarem na cola delas. A gente se conecta com o outro quando a gente tem momentos que não precisam ser de grande duração, mas momentos de atenção especial, de atenção integral, que eu, como adulto, não vou estar fuxicando no meu celular com aquela atenção que ela não é de qualidade, que não é um tempo de qualidade, que a criança sente que não é verdadeira. A gente tem que aumentar, né, o tanque de amor e de conexão com as crianças para depois conseguir construir os acordos que precisam ser construídos, a divisão das tarefas domésticas, faz quadro de divisão de tarefas, não precisa ter recompensa, isso é bobagem, não precisa ter carinha feliz, carinha triste, se a criança fez, se a criança não fez, a gente faz porque a gente sente que a gente contribui, as crianças gostam de receber reconhecimento, que é diferente de elogio, é dizer, nossa, hoje a nossa mesa ficou bonita, né? Olha que legal que a gente fez isso juntos. A gente trabalha muito bem juntos, né? Que legal, tu descobriu uma solução sozinho. Nossa, esse desenho que tu fez, a gente botou aqui na geladeira da casa, alegrou a casa para todo mundo. Esse exercício de gratidão tão importante, porque vai aumentando o senso de autovalor das crianças. E muito na quarentena, eu tenho escutado das crianças a tristeza de se sentirem inadequadas dentro de casa. É tanta crítica, é tão passado às vezes para as crianças que elas deveriam ser outra coisa do que elas são. Elas deveriam agir de outro jeito, elas deveriam ser de outro jeito, elas não deveriam ser quem elas são, que vai gerando na criança, por mais que não seja a intenção dos pais, o senso de eu faço tudo errado mesmo. Eu nunca faço nada certo.
e a ideia de que esse adulto não desfruta da presença da criança, que a criança é um incômodo dentro de casa. E isso, gente, gera tantos comportamentos desafiadores. Que bom que a criança que está mais saudável vai se rebelar contra isso, vai fazer birra, vai ficar braba. Prefiro essa criança do que a criança que se entristece excessivamente, fica hipercordata e fica sempre com medo, assustada. Quanto mais tempo faltar de conexão verdadeira durante a vigília, quando a gente está acordado, mais situações de sono, de problemas de sono vão acontecer com as crianças. Às vezes, as crianças experimentam uma conexão sensível e real com os pais apenas na hora de dormir na cama deles. E não durante o dia, em momentos, que a gente vai fazer agora a nossa refeição, e a gente não vai ficar cobrando tudo que a gente acha que tem que cobrar da criança no momento da refeição. A gente vai poder brincar juntos agora, né? De uma maneira legal, e que a gente possa curtir esse tempo juntos, com brincar de qualidade, sem tentar moralizar excessivamente a brincadeira da criança, ou tentar controlar aquela brincadeira da criança, né? Deixar a criança exercer essa onipotência saudável que o brincar diz, agora tu vai lá e tu é a princesa e eu sou, né, o cavaleiro que vai te salvar do castelo. Deixar as crianças criarem as narrativas delas, isso é super importante, porque isso cria estofo, cria base para depois a gente estar mais conectados no momento de desafio de comportamento, que eu não vou para o banho, não quero, não vou tirar o prato, né? E poder encorajar as crianças a contribuírem, elas se sentirem úteis dentro de casa. Não adianta a gente fazer tudo por eles, alcançar o copo d'água, fazer o lanche, fazer tudo pelas crianças e depois solicitar que elas venham participar. As crianças gostam de aprender a cuidar delas mesmas. Elas gostam de brincar sozinha, inclusive na presença do outro, porque elas confiam que o outro não vai desaparecer. Elas têm uma relação de confiança, a criança que está bem tem uma relação de confiança com seus pais e que ela consegue, né, por longos momentos, construir suas próprias brincadeiras, sem depender excessivamente de eletrônicos. Agora, se os eletrônicos não são limitados nesse tempo de uso da criança, ela vai ficar viciada. Ela vai ficar dependente desse eletrônico para se distrair. Porque é o que nós adultos também fazemos. Às vezes, pessoal, para a gente não se haver com a tristeza, para a gente não encarar as nossas dores, a gente se ocupa, se distrai e vai botando tudo para debaixo do tapete, enrolando para frente. E as crianças também aprendem a fazer desse jeito. E elas são muito a estação climática da casa. Se as coisas não estão legais no relacionamento conjugal, se tem muita briga, se tem situações estressoras, né? Os pais, nesse momento, super preocupados e absolutamente compreensível que estejamos todos muito preocupados. As crianças, quando elas não são envolvidas nesse diálogo, quando elas não são escutadas, quando as coisas não são conversadas com as crianças, às vezes quem faz uma grande confusão em casa, quem arma uma grande barafunda, são elas, como um sinal de alerta, mas não necessariamente são elas que estão precisando de ajuda. Às vezes somos nós adultos, que estamos precisando cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa estar inteiro, para que a gente possa ser a calma, para que a gente controle o nosso comportamento antes de exigir que uma criança de 9, de 10, de 11 anos controle o seu. Se a gente quer ensinar autorregulação para as crianças de emoções, primeiro a gente tem que fazer a nossa autorregulação de emoção. E tudo bem se a gente não estiver legal, mas a gente pode pedir ajuda. Ninguém precisa ser onipotente nesse momento e achar que carrega o mundo nas costas. Pais, aprendam a pedir ajuda também. Adulto também tem que cuidar de sua saúde mental. Como a gente cuida dos dentes, como a gente cuida de tudo na vida, a saúde mental da gente também precisa ser cultivada. Não apenas com terapia, né? Esse é um dos jeitos de cuidar da saúde mental. Tem muitas coisas que são terapêuticas. A gente tem um repertório de arte, de literatura, de poesia, de música, que nos ajudem a passar por esses momentos mais difíceis. A gente ter pessoas, cultivar amizades, preservar os momentos de conexão, de refeição em família, que são tão importantes e significativos para as crianças. Então, construir intimidade, sair de uma lógica produtivista, né, de sempre muito cansaço,
mas construir intimidade com a sua alimentação, com o seu corpo, construir intimidade com as coisas do seu lar. Será que a nossa casa representa né, quem a gente é nesse momento? Como é que está a nossa relação de afeto? Porque essa casa ela também é um sustentáculo, né, do nosso psiquismo. Em relação à aprendizagem, tem algo muito, muito, muito importante para a gente fazer como um compromisso coletivo de todos nós. Nada do que a gente for oferecer para as crianças nessa faixa etária da alfabetização, especialmente as crianças de 1º, 2º, 3º ano, nada do que a gente for oferecer para elas pode estar fazendo, né, estar contra o desejo de aprender, que seja um desserviço ao desejo de aprender. Às vezes a nossa intenção é a melhor do mundo. Às vezes a proposta que a escola enviou fez super sentido para a família do vizinho, mas para o meu filho não fez, e tá tudo bem, porque a gente não está conseguindo fazer, né, esse atendimento customizado, personalizado que se faria no presencial. O que a gente precisa preservar agora é que as crianças mantenham a chama viva da curiosidade, da leitura de mundo, né, de querer entender o mundo muito acesa. Se a relação com a escola, com a aprendizagem, os pais às vezes ficam angustiados, não, vou fazer umas atividades complementares aqui para os meus filhos, beleza, desde que não coloque a qualidade dos vínculos familiares por água abaixo, que não vire uma guerra e uma obrigação que deixe a criança sem vontade de ir para a escola ou sem vontade de aprender. Isso é muito sério, senão a gente vai estar gerando problemas psicopedagógicos que depois vão precisar de atendimento. Então, não tem por que a gente fazer isso. Pais, teus filhos, né, estão no 1º, no 2º aninho do ensino fundamental ou nos iniciais, fica tranquilo, teu filho vai se alfabetizar. Talvez não em 2020, mas tudo que ele está aprendendo, tudo que ele está convivendo, tudo que ele está, né, podendo se questionar, se tem escuta, se tem brincadeira, as crianças aprendem brincando, no seu brincar espontâneo. A criança vai se alfabetizar quando voltar para a escola. A alfabetização é uma das práticas mais sofisticadas que a gente tem quando a gente fala de educação. É muito difícil né, ser um professor alfabetizador, precisa de muito estudo, precisa de uma relação de vínculo com a criança. E todo professor alfabetizador sabe que não existe a aprendizagem se ela não passa pelo vínculo, pela interação com o outro. Então, está muito duro para as crianças fazerem isso de forma remota. O que os pais podem fazer é garantir ambientes de aprendizagem que sejam tranquilos, que sejam afetivos. Vocês não são os professores das crianças, não precisam ser, e não se angustie, porque quando voltar às aulas presenciais, as coisas serão retomadas. E se a criança construiu boas memórias desse tempo da quarentena, se ela tem boas memórias sobre o que ela descobriu em casa, como as plantinhas nascem, crescem, as plantinhas da casa, se ela teve oportunidade de brincar com as pedrinhas do jardim dela, criança não precisa de excesso de brinquedo, não é isso que garante alegria, que garante a ideia de que a vida vale a pena ser vivida, de que ela é digna de ser vivida, né? Se a criança teve a oportunidade de estreitar, de aprofundar a relação de intimidade com a sua família, com essa casa, né, e se interessar, entender o que está acontecendo no mundo e contribuir, se ela botou isso na mãozinha dela, nessas experiências, né, muito táteis, tudo isso, com certeza, está contribuindo de maneira muito consistente para o desempenho acadêmico dela futuro. E a leitura da palavra, ela vem depois da leitura de mundo, como nos diz Paulo Freire, né? Então, a gente primeiro precisa escutar as leituras de mundo, interpretar o mundo. Então, é o momento da gente parar agora, a gente está em julho, fazer uma avaliação, baixar a ansiedade, baixar a cobrança e entender que a gente tem mais algum tempo pela frente desse convívio tão adverso, né, dentro de casa, com todas as preocupações que estamos tendo de trabalho, de saúde, de tudo. E poder qualificar esse momento com a família.
Se a gente não tem ferramentas, estratégias de comunicação assertiva, a gente pode pesquisar. Tem coisas gratuitas na internet muito legais, tem materiais da disciplina positiva, da comunicação não violenta, da educação consciente. Então, a gente aprende que validar sentimentos é super importante com as crianças. Como que a gente faz encorajamento, porque às vezes as ferramentas que a gente tem é só de punição e recompensa. E a gente não tem ferramentas, estratégias, né, de abordar, de manejar com as crianças que foque em soluções e encorajamento. Quando a gente consegue ter essas estratégias, a gente vai unir a gentileza com a firmeza ao mesmo tempo. E a gente aprende que a gente não precisa, para construir limites, ser bravo, violento, ríspido, humilhar, criticar. Que a gente pode ser extremamente firme e gentil ao mesmo tempo. Porque a mensagem que eu estou passando para a criança é que a dignidade dela precisa ser respeitada e a minha dignidade como adulto também precisa ser respeitada. E eu não vou ficar convencendo a criança do que ela tem que fazer. Eu vou decidir o que eu vou fazer e eu faço. Em qualquer situação. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para a gente ampliar essas ferramentas de comunicação dentro de casa. Fazer reuniões de família periódicas, exercitar o reconhecimento e a gratidão, e que as crianças também tenham espaço e sejam estimuladas a exercitar a gratidão e reconhecimento. A gente pode fazer isso nas reuniões de família. Bom, quem tiver mais curiosidade pode estar seguindo ali nas redes sociais, pela Vínculo Consultoria, que é a consultoria que eu tenho, pelo meu nome, ou por tantos outros profissionais de qualidade que trabalham com essas abordagens, e hoje a gente tem muito mais acesso a isso. Basta a gente ter né, a consciência do que a gente está formando com as crianças, o que não olhar só de forma reativa para o comportamento delas, só para o que está na ponta do iceberg. Quando a gente se torna reativo ao comportamento das crianças, o vínculo vai por água abaixo. A gente, como adultos, precisa ser proativo ao comportamento delas. E para a gente poder ser proativo, antecipar fatos. Olha, eu sei que toda vez que a gente vai para eu lembro o filho que é o horário do banho, da briga, da confusão, é um estresse. Se eu sei que é assim, por que eu vou continuar agindo da mesma forma se não está dando resultado? Eu fico com tanta raiva da criança que eu começo a incidir força. E daqui a pouco eu tô, né, que nem um monstro na frente da criança. Por que isso? Tem como a gente planejar o fato antes, sentar com a criança num momento calmo, que não tenha nada a ver com o horário do banho e dizer, olha só, filho, ontem, anteontem, tresontonte, a gente se estressou na hora de ir para o banho, não foi legal para você, não foi para mim, a gente tem um problema. Como que a gente vai resolver esse problema? O que você sugere para resolver esse problema? Como que a gente pode acordar, combinar, e não precisa ser eterna essa combinação, ela pode ser por um tempo e depois ser avaliada de novo e reavaliada de novo, para que seja algo mais legal. Tu sabe que banho precisa ser tomado todo dia, sermão nunca mudou comportamento, então o que a gente vai focar em solução? Aproveitem o que o cotidiano oferece de oportunidades. A gente precisa inventar oportunidades, o cotidiano é cheio de oportunidades. Para trabalhar ferramentas de comunicação assertiva, resolução de problemas e engajar as crianças nessas soluções. E a mudança, gente, de comportamento é belíssima de acompanhar dentro de casa. Eu tenho, assim, maior alegria pelo privilégio de desenvolver essa comunicação com as famílias, o treinamento de pais, de professores, e enxergar mudanças muito significativas. Não é porque a gente apanhou na infância, que a gente teve situações difíceis na infância, que a gente precisa levar isso adiante. A gente pode mudar, sim, né, modos de se relacionar, e a gente pode, sim, fazer diferente, desde que a gente esteja, né, disposto a aprender e não se cobrar tanto, mas entender que os pais também erram e que a gente precisa ser generoso com nossos erros. Se a gente quer que a criança entenda que erro é oportunidade de aprendizagem, primeiro, como pais, a gente precisa também nos acolher e sermos generosos conosco. Bom, a gente tem 10 minutinhos, eu vou passar para a Delcy, para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação do pessoal que está acompanhando.
Bianca, muitas questões, muitos elogios, muito boa a tua fala, o pessoal muito satisfeito com a tua fala, mas eu queria, sim, puxar muitos comentários, muitas perguntas, não daria para responder todas elas. Eu queria puxar um comentário da Michele Tavares. Ela diz o seguinte, deve ser uma mãe, tá, Bianca? Me esforço para que seja um tempo agradável, mas não sou professor, então é complicado, não sou professora, mas então é complicado. E eu diria assim, eu acho que a tua fala, ela contempla essa ansiedade da Michele, que deve ser a ansiedade de muitos pais nesse momento. A vontade de ajudar os filhos, né, com as tarefas que vêm, e tarefas que eu posso garantir que os professores devem pensar com muito carinho, para manter, para preservar a chama da curiosidade, para manter as boas memórias. Eu tenho certeza que os professores estão se esforçando muito, encaminhando tarefas, atividades para as crianças, para manter isso tudo muito vivo na criança. E então nós temos lá os pais, também numa ansiedade tremenda, tentando ajudar, mas achando que eles teriam que ser professores. Antes que tu diga isso com muito mais propriedade que eu, deixa eu acalmar a Michele. Não precisa ser professora, Michele, tá? Seja mãe do teu filho, da tua filha. A Bianca agora vai comentar sobre isso, por favor. A gente precisa ter a tranquilidade e a maturidade de que as coisas convivem. Como assim? Quando for o tempo seguro do retorno às aulas presenciais, vou dar um exemplo, para a gente poder voltar à pergunta que surgiu. As crianças estarão com muita saudade da escola, e eu acho que a gente podia liberar, assim, uns 3 dias, só para elas correrem pelo pátio, porque é isso que elas vão querer fazer, elas têm todo o direito de correr muito pelo pátio. Então, as crianças vão estar com muita vontade, né, de saudade, mas elas também, ao mesmo tempo, e um grande sinal da nossa maturidade é poder acolher e tolerar ambiguidades. As crianças estarão com saudade do tempo que elas ficaram em casa com os pais. E as duas coisas vão conviver. Eu quero voltar para a escola, mas eu também gostei de ficar esse tempo em casa. Né? Tem crianças dizendo, até que não é tão ruim esse coronavírus, né? Porque agora eu consigo estar com os meus pais. Então, isso é bem delicado e a gente vai trabalhar exatamente nesse paradoxo, nessa ambiguidade. Pais, por mais que os professores estejam fazendo com toda a qualidade do mundo, com todo o empenho do mundo, propostas para as crianças manterem né, o vínculo com a escola, porque essa escola precisa estar viva. A gente perdeu muitas coisas. A gente está com medo da morte. E a escola tem uma função social muito maior do que ocupar crianças, porque essa não é a função da escola. A escola tem a função social de pertencimento, de humanização, de civilidade. Então, a gente precisa manter essa escola viva na nossa conversa, no nosso discurso, no reconhecimento ao trabalho dos professores, mas mesmo assim, ainda pode ser que teu filho não consiga fazer as atividades. Não tenha desejo por fazer desta forma, porque a interação é imprescindível, o vínculo é imprescindível, o afeto é imprescindível para o aprender. E se isso acontecer, é natural, não tem nada de errado com o teu filho. Conversa com a escola, às vezes uma ligação da prof, né, um outro tipo de contato, já faz um ajuste, às vezes dizer, ok, essa semana a gente vai deixar as atividades aqui, o que você tiver desejo de fazer, com vontade de fazer, a gente vai fazer juntos. Não é o momento de transpor aquilo que a gente vive no presencial da escola para dentro de casa, porque isso é irreal. A quarentena está muito longa. A gente conseguiria algumas estratégias que a gente usou lá no início, ok, fizeram sentido, agora com esse tempo todo de 4 meses, é muito complexo manter as crianças ainda com muito desejo, né, de fazer aquilo que vem da escola. Então, não é para tornar uma obrigatoriedade, um sacrifício. Calma, pais. Vamos manter a curiosidade pelo aprender, né, de tentar entender o mundo acesa. Às vezes, quando a gente vai fazer uma receita em casa, entendendo a quantidade
dos ingredientes, a parte química, como aquilo faz, empoderando essa criança a aprender a fazer coisas simples, mas já significativas, de comidinha, de coisas da própria casa. As crianças amam fazer isso. E essa criança vai voltar muito mais segura, muito mais empoderada para construir os seus processos de aprendizagem no retorno da aula presencial. Então, a gente pode estar aproveitando todo esse tempo para ensinar habilidades de vida que vão ajudar a criança também no seu desempenho acadêmico e de uma forma global no seu desenvolvimento, tá? Então, eu sou bem radical nesse sentido, assim. Se está virando uma relação de reatividade, de desinteresse com aquilo que está chegando da escola, por mais bem preparado que seja, calma e pede ajuda para a escola. As escolas têm equipes, tem pessoas que podem escutar, que podem te ajudar, pai, a olhar para uma situação de uma outra maneira, de um outro jeito. Às vezes uma cartinha para prof, dizer tudo bem, né? Não conseguiu fazer, mas como é que a gente vai responder isso para a prof? O que tu quer contar para tua professora que tu descobriu agora, né, nessa quarentena? É um rádio do meu pai que eu desmontei, eu vi como é que ele funciona. Olha que maravilha! Né? É uma reportagem que eu vi que eu estou curioso, que eu estou curiosa, e os professores vão estar loucos para acolher as crianças, quando for seguro, para saber o que elas viveram nesse momento. A gente vai contar juntos essa história. Bom, já estamos encaminhando para o finalzinho, né? Sim, obrigada, Bianca, pela tua colocação. A Karina, ela é professora, a professora Karina, ela diz que os professores, eles propõem para as crianças, propuseram, por exemplo, olhar a geada, olhar mais de pertinho a geada, falar sobre a geada, olhar pela janela. Ela propõe para os pais jogarem, resgatarem jogos, fazer coisas diferentes com as crianças, né? Então, de aproveitar muito esse tempo que está lá dentro, que estão juntos, que é um tempo enorme, né? Um tempo que nós nunca tivemos antes, para ficar tanto tempo junto com os nossos filhos. E eu penso assim que a gente poderia voltar de novo, só para finalizar, me marcou muito a palavra que tu usaste, Bianca, que as crianças estão intoxicadas da relação com os eletrônicos muitas vezes, e o perigo que isto é para a criatividade, para o brincar, influencia o brincar. As crianças não sabem mais brincar dessas coisas que os professores estão pedindo que se resgate na família de novo. De brincar em casa, se tiver um espaço, manda um giz para eles, faz uma amarelinha, brinca de amarelinha, todo mundo pula junto, tá? E a Stefânia, então, ela disse que antes mesmo da pandemia já se sentia esse problema das telas. As telas é um problema de fato, né? E daí a importância também do adulto que tu frisaste tão bem. Não é a criança que diz, que limita esse tempo, que diz o tempo que vai ficar. Quem limita esse tempo é o adulto. E esse adulto precisa se posicionar nessa relação como adulto. Tu frisaste isso muito bem. E primeiro, Dercy, o adulto precisa limitar o seu tempo de uso. Não dá para a gente exigir das crianças limitação de uso de eletrônicos se nós, adultos, estamos dependentes do celular. Não dá. Então, primeiro, olha para si e vê como é que isso está influenciando na sua vida, para depois pensar e reconhecer isso na relação com a criança. Sim, muitas vezes na pedagogia a gente fala, a professora Alicia Fernandes, da Argentina, ela diz que a pessoa que a criança diz que os pais dizem gritando para ela não gritar. É maravilhosa. Como é que ela vai aprender a não gritar se estão gritando com ela? Né? E é mais ou menos isso a questão das telas. Né? Então, assim, tu não pode, mas eu estou aqui. Né? Então, assim, infelizmente, eu acho que é de certo modo um mal, e todos nós adultos realmente temos que nos disciplinar, né? Para nos livrar disso também, porque nós também fomos capturados por essa magia da tela e que coloca o mundo na nossa mão. Né? E um mundo que é tão perigoso estar na mão das crianças, que ainda não tem
essa maturidade de discernir o que pode, o que não pode, o que é bom, do que é mal, né? Mas, enfim, estamos nos aproximando, não sei se tu quer eu vou deixar a professora Denise fazer as honras da casa, depois tu te despedes, tá, Bianca? Pode ser assim? Perfeito. Podemos ir Claro. nessa ordem? Por Claro. favor, professora Denise. Microfone. Denise, microfone. Ok. Então, agradeço muito, Bianca. Nossa, foi assim, muito acalentador a tua fala, mas tu fizeste algumas considerações muito pertinentes. O equilíbrio em família, né? O equilíbrio, o vínculo em família, ele é necessário. E como eu estava acompanhando, tem muitos pais que também entraram e fizeram comentários. Inclusive, então, eu iria fazer uma combinação com os pais. Entrem em contato com seus professores, porque nós temos disponível a nossa plataforma, nós temos disponível na escola, as equipes diretivas, elas estão trabalhando. Então, família, pai, mãe, você pode entrar em contato com a escola e, assim, acalentar um pouquinho, tirar as suas dúvidas. E nós, da Secretaria da Educação, nós também estamos à disposição. Então, muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Delci, novamente, Zei, pela parceria, e também agradeço a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, dois irmãos, sim, se preocupa com a educação dos seus alunos, dos seus professores e também se preocupa com a família. Muito obrigada. Muito obrigada, queridos. Uma boa noite. Então, até a semana que vem para a gente conversar sobre os adolescentes. Obrigada ao município, que vocês sigam nesse trabalho tão bonito. E um beijo também para o Instituto Ivoti e todos os amigos do Instituto Ivoti, que a gente possa se encontrar brevemente, né? Em breve, na verdade. Sim, nos encontramos na semana que vem, né, Bianca? Nos Sim. encontramos semana que vem e nos encontramos com o pessoal de dois irmãos. Que interessante, né? A tecnologia favorece também esses encontros de lugares tão distantes uns dos outros. Mas o Instituto Ivoti agradece muito, agradece o estar conosco da comunidade escolar de Dois Irmãos, agradece a Secretaria Municipal de Dois Irmãos por proporcionar esse momento para a sua comunidade escolar, para seus professores. É uma secretaria que realmente está preocupada com a saúde mental dos seus professores, das suas famílias, e neste momento nunca é demais, né, nós trazermos alguém do calibre da Bianca para falar para a gente, para acalentar o nosso coração e nos ensinar tantas coisas. Aprendemos muito contigo, Bianca, somos muito gratos por isso, e agradecemos a todos que estiveram conosco. Muito boa noite, e para quem puder, fica o convite para a semana que vem, na terça-feira. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.